Há um tempo atrás eu criei esse podcast porque eu sempre gostei de falar de saúde mental e hoje eu sei que isso é o meu hiperfoco, mas ao longo da minha vida eu não sabia porque eu me interessava por algumas coisas muito específicas. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu acho que eu quero dizer que nessa minha descoberta recente de estar no espectro autista, eu consegui algumas respostas, mas eu tenho muitas perguntas, porque eu sempre perguntei muito para as pessoas, até para não ouvir muito a minha cabeça. Eu sempre interroguei as pessoas. E dessa maneira, eu esquecia o que estava acontecendo, eu esquecia o ambiente. Então, eu sempre fui uma entrevistadora. Estando no espectro autista, eu tenho mais perguntas, como eu já falei, do que respostas. Eu sempre gostei de saúde mental e sempre foi um lugar tranquilo para mim. Sempre foi muito confortável falar sobre medos, sobre fobias, sobre não se sentir pertencente. O autismo, para mim, ele é mais misterioso do que a depressão, a ansiedade ou fibromialgia, outros assuntos que eu já abordei aqui e você sabe da minha vida em primeira pessoa. Então eu decidi fazer o Amanda no Espectro para trazer personalidades que estejam ligadas à causa, sejam parecidas comigo e tenham uma história de vida semelhante à minha. Eu trouxe o Manuel Soares aqui. Eu não sabia que ele tinha 2 filhos no espectro autista, mas teve um vídeo que me tocou muito, que foi a importância do afeto. E eu vou chorar? Posso chorar? Posso chorar, porque eu sou descontrolada. E me emocionou muito porque ele fala que no vídeo... É melhor você falar. Eu não sei de qual vídeo você tá Você falando. tá com um filho seu e você diz a importância do afeto, porque as pessoas que estão no espectro autista, elas não têm os mesmos recursos que os neurotípicos. A gente, pessoalmente, eu não aprendi muita coisa de demonstração de afeto. E você pegar um filho tão pequeno e falar que é importante o carinho. E eu falei assim, nossa, seria tão legal se tivesse acontecido isso comigo, se eu tivesse sido ensinada, porque a gente tem as habilidades, a gente consegue aprender. Só que não é automático como as pessoas neurotípicas. E você ensinando o seu filho sobre o afeto me tocou muito. E eu tenho dificuldades de relações por isso, por não ter sido ensinada. Porque o afeto eu acho que se ensina. Então, primeiro eu queria agradecer e pedir desculpas para você, porque eu tô muito nervosa. E daí, nesse momento, tipo, eu tô meio pegando fogo aqui, assim, sabe? E, e ai, daí a gente fala em estímulos. Eu não sei se é estímulos, mas é muito importante para mim você ter aceitado. Obrigada. E você não sabe, mas hoje eu te mandei uma DM sobre essa mensagem, sobre esse vídeo. E daí eu acho que eu falo, né? Ai, eu sou do Capão Redondo e eu estudei na escola pública a vida inteira. A gente tem amigos em comum. E sei lá, sabe uma coisa que você vê? E as pessoas às vezes me mandam mensagem, eu nunca leio. E eu me senti essa pessoa, eu falei, não, preciso falar com ele, porque ele fez uma coisa importante pra mim. Então, obrigada por mostrar um pouco da sua vida e mostrar um pouco dos seus filhos. E falar desse assunto dessa maneira tão acolhedora, como tudo que você faz. E eu já admirava o seu trabalho e não sabia da sua ligação com o tema. Manuel Soares, como é? Você tem 6 filhos. São 6 ao todo.
Deles, 2 são não biológicos. São filhos que minha esposa já tinha quando nós nos conhecemos. 2 são meus biológicos, né? Que não são com ela. E eu tenho 2 filhos com ela, que é o Ezequiel e o Isael. E o Ezequiel e o Isael são os filhos com autismo que eu tenho. E aí, acho que a primeira coisa, Amanda, que é importante que a gente coloque na roda é que a ausência de afeto também me visitou. Assim como o dinheiro, o afeto é um privilégio que só algumas pessoas tiveram, não foram todas. Todas as pessoas que não estavam dentro do cenário de aceitação tiveram muitas coisas negadas, entre elas o afeto. Se nós conversarmos com pessoas homoafetivas, elas também vão te falar da ausência do afeto. Então, o afeto que lhe foi negado como neurodiversa, o afeto que me foi negado como negro favelado, o afeto que é negado à pessoa homoafetiva, ela faz parte de um cenário natural ou um cenário naturalizado de exclusão que nós temos nessa composição social do qual fazemos parte. Então, o bonde dos não afetizados, eles são... Ele é um bonde muito grande. Dentro desse cenário, eu também estou aprendendo a me relacionar com essa maluquice do afeto. Também estou aprendendo, porque eu também reproduzi o não afeto como uma forma de proteção. Eu também me brutalizei no meu processo de construção social. Eu sou um negão de 2 metros. Então, eu fui ensinado desde pequeno que os meus atributos sociais, os meus ativos sociais, não estavam relacionados ao afeto. Estavam relacionados à hipersexualização, relacionados à força, à intimidação, à violência, relacionado na melhor das hipóteses, ao esporte, ao desempenho físico, a essa genética maravilhosa que vocês negros têm. Então, assim, o afeto eu tive que aprender. Estou tendo que aprender. Óbvio que, no cenário da neurodiversidade, o afeto, ele não é qualidade, ele não é característica. O afeto é ferramenta pedagógica. Então, eu trabalho com meus filhos a agenda do afeto, obviamente com toda a demonstração e todo o mimo que qualquer pai faria, mas também entendendo que existe existe um ativo de ensinamento nessa hora. Existe uma linguagem de ensinamento nessa hora, entendeu? Eu acho que é necessário, com muito cuidado, com muita responsabilidade, revisitarmos as origens de algumas palavras para que possamos nos relacionar com elas. Isso é tão delicado que eu, por exemplo, sempre fui contra ao termo transtorno do espectro autista. E chamava a neurologista dos meus filhos. Não gosto de falar transtorno. Meu filho não... Transtorno parece que ele é um estorvo, que ele é um incômodo, e ele não é isso. E ela virou para mim e falou bem assim, Manuel, existe o entorno. Existe o que não está em torno, que é transtorno. Então, assim, está tudo certo. Clinicamente, o nome é este. E está tudo certo. Então, assim, essa revisita para nós que nos consideramos não neurotípicos, Sim.
é algo muito importante, porque, sinceramente, eu sei que alguns estudos apontam que pelo menos 1 em cada 30 são neurodiversos. Sim. Ou melhor, nós que nos consideramos não neurodiversos, né, não neurotípicos, nós nos consideramos não neurodiversos. Eu realmente acho que, bem pesquisadinho, todo mundo é neurodiverso. Todo mundo é neurodiverso. E todo mundo é neurodiverso em alguma salinha desse universo da neurodiversidade. Porque como é que eu entendo a neurodiversidade? Como é que eu fiz para eu me entender? A neurodiversidade, ela é uma cidade com 1000 ruas. Em cada rua tem 1000 casas. Em cada casa tem 100 quartos. Calma que você tá muito complexo. É uma cidade com Tá. 1000 ruas. Tá. Cada rua tem 1000 casas. Tá. Cada casa tem 100 quartos. Certo. Cada quarto tem 10 camas. E eu estou deitado em uma dessas camas da neurodiversidade, talvez eu não saiba. Você está deitado em uma dessas camas da neurodiversidade, só que você já descobriu. Você se encontrou enquanto neurodiversa, e isso foi uma epifania na sua vida que explicou muita coisa. Sim. Foi uma espécie de libertação. Só que é um universo tão diverso, porque nós estamos falando de uma cidade com 1000 ruas, de cada rua com 1000 casas, de cada casa com 100 quartos, cada quarto com 10 camas, ou seja, é infinito o número de possibilidades de neurodiversidades e nós estamos recém no começo das investigações, em que as nossas descobertas, elas ainda são muito rústicas. E que não nos permite uma avaliação cuidadosa, fina, inclusive das potências da neurodiversidade. E quando nós falamos em neurodiversidade, ainda não conseguimos naturalizar no cotidiano das pessoas, como feminismo, como racismo. Recém estamos conseguindo fazer as pessoas entenderem que existe uma coisa chamada capacitismo. Fazer as pessoas pronunciarem essa palavra. Quando as pessoas recém estão capacitismo, aí a gente vem neurodiversidade. A articulação maxilar dessa palavra ainda não está nem no córtex frontal. Então, assim, ainda precisamos de um amadurecimento enquanto sociedade para colocar, Amanda, essas coisas no imaginário social. Até lá, eu, como pai, tenho a missão de proteger e preparar, porque eu sou anfitrião de 6 pessoas no planeta e basicamente essa é a minha missão aqui, né? Então, tendo 6 filhos, há um espectro ali de possibilidades de personalidades e sequenciamento genético, por assim dizer. Então, você já tem... Você ali na sua casa tem uma bagagem, tanta possibilidade que deve... Sei lá, eu não sou pai e não sou mãe, mas imagino que ser pai e ser mãe traga muito medo, né? Traga medo e você quer proteger o seu filho, você quer... Aquilo que todos os pais falam, eu vou dar para o meu filho o que eu nunca tive, dar do bom e do melhor e todas essas outras coisas. No momento que você se viu com 2 filhos neurodiversos, no momento que você ainda achava a palavra transtorno algo problemático, porque transtorno, o que você sentiu enquanto pai, enquanto ser humano, né? Antes de ser pai? Eu acho que...
Muito difícil dizer isso, mas eu acho que não existe uma versão minha como ser humano antes de ser pai. Não tem? Eu acho que não existia essa versão, porque a minha humanidade ela vinha carregada de algumas animalizações que eu incorporei. E a paternidade ela começou um processo de higienização. Eu tento explicar para as pessoas o que é ser pai e eu nunca consigo. Tem algumas escatologias que explicam a paternidade. Por exemplo, você já fez cocô com alguém te olhando? Já. Isso é o que eu faço todo dia. Tem uma pessoa que senta na minha frente e fica me olhando fazer cocô e conversando, tentando conversar, balbuciando palavras. Paternidade é esse tipo de vivência. Ser pai é você ver o seu coração batendo em outro corpo. É você torcer para que aquela outra pessoa seja bem recebida no mundo. Em um mundo que é cheio de contradições. E óbvio que hoje, por conta do meu lugar social, eu pego todas as riquezas que me acompanham e tento criar um ambiente seguro para todos eles. Mas a vida está me provando que essa minha arrogância de achar que eu sou capaz de gerar essa seguridade, seja da neurodiversidade, seja na questão afro, a vida está me mostrando que é o seguinte: eu não tenho esse poder. E agora? E agora você precisa desenvolver uma espiritualidade séria, porque a educação espiritual também é uma agenda que precisa ser incorporada à neurodiversidade. Geralmente nós colocamos a neurodiversidade em uma esfera de razões, ciências. E se nós também não aprendermos a trabalhar a sua fé, as suas crenças, a sua educação espiritual, talvez parte da paz que você gostaria de ter, ela não exista. E eu não preciso levar você lá para a hermenêutica rupestre, depois para o Velho Testamento. Não preciso fazer isso. Não sei onde mora a sua espiritualidade, não sei onde mora ainda a espiritualidade dos meus pequenos, mas eu sei que isso é necessário. Assim como é necessário trabalhar a sexualidade. Porque chega um momento que você, enquanto mulher neurodiversa, você tem os seus desejos sexuais. Como é que você vai trabalhar isso? Porque a partir do momento que a neurodiversidade ela fica latente, numa sociedade feia como essa que nós temos, você faz uma jornada gigantesca até se dispor a dar atenção às suas agendas sexuais. Em um determinado momento você sofre uma recusa. Isso vai comprometer também a sua agenda afetiva, que passa por esse lugar. E eu penso isso com meus filhos. Frustração, pessoalmente falando, para mim é muito difícil. Eu acho que no meu momento de colapso, ligado à frustração, eu sempre choro. Eu nunca sei. Quando eu normalmente ensaio muito o que dizer, e eu sempre sei o que dizer. E por ter perguntado muito para as pessoas e gostar de perguntar. E quando eu não tenho uma resposta, porque eu sempre tenho uma resposta, né? Tem essa característica também de ser... As pessoas acham que isso que é uma coisa rude ou mal educada. Quando eu não tenho, o meu recurso é o choro.
um choro destemperado, como diria minha mãe, eu acho que é uma boa palavra. É um choro muito desesperado e que eu preciso chorar para voltar, como se eu saísse de mim e não tivesse controle do que está acontecendo, porque eu não sei lidar com a frustração, com a situação, o que falar neste momento. Então eu choro e é um recurso físico que faz com que em algum momento eu volte e volte a conseguir conversar com as outras pessoas, etc. Como que seus filhos lidam com essas questões mais de colapso, ou meltdown, que eles falam, e shutdown, e essas coisas? E como é para você? Porque mesmo não sabendo que isso chamava colapso, ou shutdown, eu tinha isso. E as pessoas achavam estranhíssimo. E a minha família achava estranhíssimo. E na escola era estranhíssimo. E no trabalho era estranhíssimo. Então, tudo era muito estranho. E hoje tem um nome. Não me sinto confortável ainda com esses nomes. Porque eles não tiram a sensação de não saber o que falar. Como é que é para um pai ver um filho numa situação, não sei se tem a ver com o choro com seus filhos, em que eles querem comunicar uma coisa, apesar de ser verbal. Quando eu não consigo comunicar, eu desabo. Como é ter essa consciência da neurodiversidade deles e não ter o controle? Deu para entender o que eu falei? Deu para entender. Viajei demais. Não, viajou não. Tá. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes nós pontuarmos quando chegamos nesse lugar. A primeira coisa é: você entende que existe um traço da sua personalidade e um traço da Amanda que não tem nada a ver com autismo? Sim. Que tem coisa que é só você. Sim. Só você. Sim. Existe Amanda. Eu tomo muito cuidado para não reduzir os meus filhos ao espectro autista. Sim. Porque naquele corpo tem um menino de 4 anos e de 3 anos que quer tocar o zaralho nas minhas ideias. E tá tudo certo também. Ele vai querer entrar na minha mente. Vai querer desdobrar. Eles comem a sua mente? Sempre. Eles comem a sua brisa? E a função de filho é isso. A função de filho é isso. É tentar atormentar meu melão. É o que eu digo para meus filhos. Eu falo: filhos, vocês são meus melhores amigos. Mas eu não sou o melhor amigo de vocês. Nunca, o acordo não é nunca. esse. O acordo não se engane. nunca foi esse. Ser amigo do filho e uma amizade existir é uma possibilidade. Mas a minha função é ser uma bala vinha ou pular na frente. Essa é a minha função. A minha função é ser anfitrião dessas pessoas nesse planeta e garantir que eles estejam preparados para transitar nele. A minha função não é... Eu acho que o melhor amigo deles a vida vai trazer. Como a vida me trouxe. Mas você queria muito ser o melhor amigo dos seus Sinceramente, não, porque eu teria que fazer concessões como o melhor amigo que eu não estou a fim de fazer. Cite 12. Eu não vou compactuar com erros necessários para a experiência de vida deles. Não vou compactuar. Não vou compactuar, por exemplo, sei lá, o que um amigo talvez compactuasse com uma traição conjugal, ocasional de uma festa. Papai não iria abraçar isso. Papai iria quebrar. Papai é bravo? Não, papai papai é medroso. É medroso? Mas aparenta ser medroso? Não. Porque todas as vezes que eu vi meus pais com medo, eu achei que o mundo estava realmente acabando. Não, Porque você se projeta neles, né? É, natural, mas assim, eu com medo, eu viro o Tony Stark. Desculpa, eu não assisto desenho animado. Eu viro o Homem de Ferro, de uma hora para outra. Qual que é esse? É um cara que organiza... o da cabeça vermelha. Isso. Eu viro esse cara. Ele tem uma luva. Exato. Então, assim,
Entendi a analogia. eu acabo virando isso. Então, assim, existem sim os momentos de desorganização dos meus filhos, de crise, existem. Nessa hora, o super-herói ele entra, porque tem algumas coisas que acalmam muito meus filhos. Entre elas, eu abraçar eles contra o meu peito e dizer: papai tá aqui, calma, tá tudo certo. Por mais que ele esteja gritando, por mais que ele esteja em crise, a frase no ouvido em voz grave, firme é: papai tá aqui, tá tudo certo. Se ele der uma desorganização no shopping, deitar no chão, começar a chorar, eu vou deitar no chão com ele e vou dizer no ouvido dele: papai tá aqui, tá tudo certo, pode chorar, tá tudo bem. Em que momento vocês perceberam que eles tinham alguma coisa diferente? Porque já teve filhos, né, anteriormente. Porque muito se fala, né? Meu filho parou de falar, ele tinha um desenvolvimento considerado o que era previsto para a idade, e daí eu não queria usar a palavra normal. E daí teve um momento que ele interrompeu e ele não olhava mais no olho e etc. Hoje eu sei uma característica. Eu falava aos 9 meses e falava palavras muito bem articuladas. E hoje eu sei que essa articulação é um recurso, né, para que eu aprendi para performar, também é uma palavra horrorosa, para performar. Em que momento vocês perceberam? Você falou se jogar no chão. Eu sapateava. E tinha isso de andar nas pernas, na ponta do pé. Tanto que hoje né, eu tenho 36 anos, eu tenho um problema no quadril, porque eu fico assim. Quando eu estou relaxada, eu estou assim. Então, eu tenho que ficar toda hora lembrando que eu não posso, mas eu tenho que fazer fisioterapia. Em que momento vocês falaram, vamos procurar algum especialista? Meu filho também tem essa estereotipia de andar na ponta dos pés, e ele faz parte hoje do cenário dele. A Dinorá, Dinorá, minha esposa, ela sempre foi muito mais sensível a isso que eu. O cenário do espectro dos meus filhos, ele se dá na pandemia, ou seja, quando tudo se confunde, né? As crianças, é o momento que eles estariam verbalizando, mas eles não estão verbalizando, mas eles também estavam trancados dentro de casa, não estavam vendo ninguém falar. As pessoas que eles viam era só de máscara, ou seja, para o aprendizado da fala acontecer, a criança precisa visualizar o movimento bucal. Isso faz parte do processo de aprendizado, e eles não estavam vendo. Ou seja, para mim, que estava na condição de um negacionista convicto da neurodiversidade, eu dizia que meus filhos só estavam vivendo as consequências da pandemia. Você nunca tinha ouvido falar? Não, a minha esposa, ela sempre foi convicta. Eu era negacionista. Tá. Eu, como negacionista, dizia: isso é viagem, não tem nada a ver. Até que a Dinorá continuou insistindo, levou até nós tínhamos uma pediatra que também negava a possibilidade de um diagnóstico e de uma investigação. E ela negava essa possibilidade, talvez para me agradar e para transitar no meu conforto naquele momento. Então, a Dinorá levou para um outro pediatra. Eu me lembro que eu não fui na consulta, porque eu achava que isso era um equívoco. E esse pediatra, ele se deu conta que sim, precisava de uma investigação neurológica. Os meninos não estavam atendendo os marcos do desenvolvimento infantil correspondente à idade deles. E hoje, o principal motivo de eu estar sentado aqui falando com você é para fazer um apelo para as pessoas que, por favor, façam a investigação precoce. É fundamental que isso aconteça.
Conversem com o pediatra. Se vocês encontrarem uma distorção que exige uma investigação para uma possível neurodiversidade, não tenham medo. Não façam isso. Não deixem que o medo que vocês têm enquanto pais seja determinante para que vocês prejudiquem a vida dos seus filhos. Você foi anfitrião dessa pessoa que está aqui. O universo pegou um ser e disse: receba esse ser. Não faça coisas erradas quando esse ser está na sua mão. Isso inclui não fazer investigação precoce. Eu quase cometi esse erro. Ainda bem que o universo também me deu a possibilidade de ter uma pessoa como a Dinorá do meu lado, que organizou e começou o processo. Então, assim, hoje eu divido as minhas experiências, compartilho algumas coisas nas redes sociais para tentar levar uma agenda de naturalização do tema. Uhum. Sim, o meu objetivo é esse, não é ser professor, não é performar, não é uma agenda de naturalização no tema, porque o tema ainda não está naturalizado. Meus filhos, eles são muito musicalizados por serem não verbais. A música é a língua da casa. Eu sempre toquei violão, arranhava um violão, ali tocava uma Legião Urbana, tocava uma coisa. E, óbvio, quando você tem filho, você só toca música infantil. Só Galinha Pintadinha Hits. Mundo Bita, tudo isso vai. É isso que vive. E eu fazia isso no meu violão. E eu via que tinha música de dormir, música de comer, música disso, daquilo. E aí meus filhos, eles tinham necessidades relacionadas a essas músicas, eles iam lá e batiam no violão, tentando falar comigo através daquela sonoridade. Só que como o violão depende que a pessoa aperte a nota, a sonoridade não vinha e eu não conseguia entender. Foi aí que veio a possibilidade, a partir de uma orientação, de conseguir um instrumento que a nota tivesse ativa quando ele apertasse, para que ele pudesse falar realmente através daquele instrumento. E eu descobri que esse instrumento já existia. Que é um instrumento de percussão, conhecido por muita gente, chamado piano. Piano. Só que eu nunca toquei piano na minha vida e nunca... Uhum. Um trambolho gigante com 84 teclas e... né? Aí um dia eu estava ali no Rio de Janeiro, morava na Ilha da Gigoia, no Leblon. Tive que ir até o Leblon comprar uma fralda para o Ezequiel, porque a gente precisava de uma fralda grande e tal. E passei em frente a uma loja que tinha um piano. Uma loja especializada musical e tinha um piano marrom, a coisa mais linda. E eu comprei. Botou dentro do carro. Não, mandei entregar porque ele pesa 300 quilos. E aí é a famosa piada da minha casa, que é o seguinte: papai saiu para comprar fralda e voltou com piano. A partir desse momento eu comecei a tentar aprender a tocar piano, sozinho, nunca fiz aula. E aprendi algumas coisas. E hoje meus filhos se comunicam também comigo através da tecla do piano. Eles usam... Então, você está tocando uma musiquinha, eles... estão com sono, eles sabem que o dó da terceira oitava tem essa função. E virou quase que também uma tecla de aba, o piano. E virou uma forma também de eu me relacionar e me comunicar com eles. É uma das agendas de comunicação. E óbvio que esse aprendizado me mudou, porque hoje eu tenho 2 pianos em casa, tenho um na sala, tenho um no meu quarto. Já estou enchendo o saco, eu quero comprar o terceiro para estar no meu estúdio, para onde eu tiver eu poder fazer, porque também virou um lugar de paz para mim. Eu me sinto em paz com o meu piano. E virou também uma forma de ter uma comunicação atemporal. Eu entendo que o que sai do piano é a cápsula do tempo. O Isael, por exemplo, é o meu filho mais afro, mais pretinho. E um dia ele, na condição
de autista, ele vai descobrir que ele é um menino negro. E eu preciso encontrar uma forma de dizer isso a ele. E aí eu achei essa forma. O nome é Caprichinho, que eu dei. Amor do papai, sua cor é linda e você mais ainda, então deixa brilhar. Deus quando te fez, caprichou na tinta, feche os olhos e sinta, a alegria chega. Seu coraçãozinho tem sangue de rei. Você pode fazer o que ninguém fez. Escrever em Yorubá, cantar em japonês. Se hoje não deu, então tente outra vez. Amor do papai. E uma das coisas que eu tenho muito medo é da minha ausência. Eu sempre tive, por conta do cenário que eu vivi, por conta da cor da minha pele, por conta da forma como esse país está organizado, eu sempre tive o medo de morrer cedo. E hoje eu tenho esse medo cada vez mais acentuado. Então eu tento deixar o máximo possível de pistas, de informações e de mapas para que esses meninos eles sejam felizes, caso eu não esteja aqui. Caso eu não esteja aqui para contar para o meu filho, quando ele puder entender que ele é um menininho preto, eu escrevi para ele a música, porque a neurodiversidade cruzada com a pele preta transita em um lugar que o Brasil ainda não amadureceu para conversar. Porque a neurodiversidade estimulada pela dor de ser preto excluído nesse país nos empurra para lugares tão necrófilos que as pessoas não têm noção. E aí não adianta você ficar me dando cota racial na empresa, na universidade, se eu não tenho saúde mental para absorver o que você está me dando. E aí quando eu não consigo aproveitar essa oportunidade que você me deu, aí você diz, eu tentei. Mas é sério que você esperava que eu me alimentasse mal dos 0 aos 6 anos de idade, na minha primeira infância, tivesse uma má formação dos meus olhos, tivesse uma má formação das minhas conexões neurais, e depois você queria que eu, sei lá, passasse na Universidade Federal, frequentasse as aulas com precisão, e quando eu não conseguisse, você ia me responsabilizar por isso? Por isso que eu estou dizendo que existem tantas ruas no universo da neurodiversidade que nós temos que passear, que quando eu escrevo essa música para o meu filho, é só para quando o mundo dizer para ele, você não é isso, você é. Dizer, ó, você é um pretinho feio e esquisito, porque vão dizer, porque o mundo diz. O mundo disse coisas horríveis para vocês. Ele ter a musiquinha que diz, amor do papai, a sua cor é linda
Você é mais ainda, então deixa brilhar. Deus, quando Ele te fez, Ele caprichou na tinta. Feche os olhos e sinta a alegria chegar, porque no seu coraçãozinho tem sangue de rei. Você pode fazer o que ninguém fez. Escrever em urubá, cantar em japonês. E se hoje não deu, tenta outra vez. Eu acho que eu preciso encerrar, mas eu vou me concentrar. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ter falado isso. Obrigada por ter seus filhos. Obrigada pelas suas preocupações. Obrigada pela música. Obrigada por ocupar lugares que você jamais pensou e que a gente nunca pensou, né? Obrigada. Você é que, tipo, eu vou falar, você é importante, e você, todo mundo fala isso pra você. Mas eu queria que você entendesse que eu tô falando de outra coisa. E talvez você não entenda. Mas obrigada por ter tanto medo. Porque a gente não sabe. É muito fácil eu falar. Nossa, eu não recebi o carinho. As minhas escolas não estavam preparadas. Eu não recebi o tratamento correto. Eu não sei o que a minha família passou, sabe? O meu pai é porteiro. A minha mãe trabalhava numa fábrica de cosméticos. Ela se aposentou. E a gente viveu a vida inteira no Capão Redondo. E estrada de Itapecerica. E tem uma filha, né? Que ouviu coisas. Você é estranha. Posso te interromper? Eu não sei. O que eu quero dizer é que eu não sei o que ela passou. Então, eu não tô no lugar dela. Então, você me dá uma perspectiva mas é importante que você saiba de uma coisa. O quê? Amanda, eles fizeram um ótimo trabalho. Eu sei! Eles foram muito bons no que fizeram e eu não conheço eles. Mas tem um ditado africano que diz o seguinte: pelo fruto a gente conhece o baobá. Eu não conheço eles, mas eu tô conhecendo o fruto deles. E o fruto funcionou. Você me acha legal? Eu te acho foda. Para! E isso que eu tô fazendo não é um elogio a você, tá? É um elogio aos seus pais. Porque, sinceramente, sem eles, talvez eu fosse muito chata. Acho que se em algum momento a gente volta com esse programa aqui. Uma apresentadora muito destemperada pra você. Esse é Manuel Soares, você conhece ele, mas talvez você não me conheça. Eu tô chorando, que coisa vergonhosa. Mas, gente, eu vou falar uma coisa. Eu sempre chorei muito na minha vida, na frente de todo mundo. E eu vou levantar essa causa do chorar e não se envergonhar. Talvez eu me envergonhe desse momento, me envergonhe. Eu não vou assistir o vídeo, mas eu chorei, eu sempre choro, eu sempre vou chorar. E obrigado pelo prestígio, obrigado por tudo que você tem feito, obrigado por abrir um novo caminho. Dá mão. Para de me tratar assim. Ó, a Eliane, você sabe quem é a Eliane? ó. Ela me trata assim. Eu odeio vocês. Aqui, Para. Ó, tá tudo certo. Eu tô aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá bom. Viu como funciona isso que eu faço com meus filhos? Agora eu vou ficar assim, desliga. Eu não tenho mais. Desculpa. Vem cá me abraçar, vem. Se divertiu? Aham. Isso aí.